Olá meninas! Eu sou Elisa Fumac, professora de patchwork, tenho meu ateliê aqui em Itatiba, onde eu tenho o prazer de receber vocês hoje, e também sou professora do ateliê da Ana Cosentino. Um beijo para Ana Cosentino! Hoje eu trouxe para vocês essa toalha, olha, é uma toalha com o bloco Topázio. É uma toalha bem interessante de fazer, um bloco bem diferente que dá um desenho, que forma um desenho bem bonito no meio. Hoje nós vamos montar essa toalha com 9 blocos. Eu fiz uma toalha quadrada, mas eu tenho essa outra opção aqui do lado, que é um centro de mesa, que também vai dar um efeito muito interessante para esse bloco. Então eu trouxe duas opções. O meu centro de mesa já está preparado, quiltado, arrematado com o viés. A toalha eu trouxe ela sem o quilt. Da próxima vez que a gente estiver junta, eu vou trazer elas eu vou mostrar ela para vocês pronta, certo? Então hoje eu vou passar para vocês essa toalha. Para eu montar ela, eu usei 9 blocos. Então eu fiz 3 por 3 blocos. Ela ficou com mais ou menos um tamanho de 1 metro a 1,5 metros depois de pronta. Eu vou montar com vocês um bloco, né? Eu vou montar trabalhar com vocês como a gente monta um bloco. Então eu usei aqui para o meu bloco, eu usei 4 cores. Eu usei o quadrado central, colorido, florido, usei um neutrinho, um tecido aqui de texturinha, usei um outro estampado e um tecido clarinho, o tecido de fundo para dar luz no meu trabalho. Usei um composê, que ficou bem interessante nessa peça. Então, para começar, nós vamos precisar cortar as faixas que vão formar a lateral do quadrado aqui, olha, no bloco. As faixas são de 5 centímetros. Eu cortei faixas na largura de 5 centímetros desses 3 tons. Depois eu fiz assim, ó. Eu vou virar até para vocês com as medidas aqui, para vocês verem, ó. No tecido neutro, que é o meu tecido de fundo, o meu tecido mais clarinho, eu cortei 5 por 10,5. Então, o comprimento da minha faixinha é de 10,5 centímetros. Essa tecida na cor clarinha. A faixa do meio, que é a vinho, ela tá na medida de 5 por 19 centímetros de comprimento, 5 de largura por 19 centímetros de comprimento. E a faixa no tecido de textura aqui no salmão, ela tá de 5 por 25, 5 de largura por 25 de comprimento. Então essas são as medidas das minhas faixas. E é por elas que eu vou começar, a montar o meu bloco. Então eu vou dispor assim, olha, uma do texturinha com 25 centímetros de comprimento, a no tecido vinho com 19 centímetros de comprimento e o neutrinho, o clarinho, de 10,5 centímetros de largura, de comprimento, desculpa, 5 de largura por 10,5 de comprimento. E vou montar, vou costurar as minhas peças assim. Então eu começo aqui, vou lá para a máquina e vou emendar as minhas faixas. Emendo as duas primeiras e depois com a maior, que é a de 25 centímetros. Costurei. E vou pro ferro e vou passar, vou assentar essas costuras. Aí eu jogo as costuras, as folgas, as sobras de costura, eu vou jogar ela pro lado menor, pro lado da faixa menor aqui, olha. Jogo as sobras, que acho que dá pra ver melhor, voltadas para a faixa menor, certo? Passei, vinquei bem isso com o ferro. Para cada bloco, eu vou ter que montar 4 jogos de faixa desse tamanho, nessa posição. Então, para cada bloco desse, eu monto 4 joguinhos de faixa desse, certo? Então, esse vai ser para o meu primeiro bloco. Aí, então,
aqui, ó, para vocês entenderem, eu tenho aqui o joguinho de faixas do meu primeiro bloco. Esse bloco, ele tá montado em posição diferente. Então, eu tenho que montar as minhas faixas em outra posição. Então, aqui, eu comecei da minha esquerda para a minha direita. Para o próximo bloco, eu vou começar da minha direita para a minha esquerda, na mesma sequência de cor e de tamanho de faixa. Olha aqui. Então, o meu primeiro jogo de faixas eu montei nessa posição. O segundo bloco, o segundo jogo de faixas eu monto nesta posição. Isso para eu poder formar esse desenho aqui, ó, que fica bem interessante esse desenho. Então, eu vou ter que montar 2 jogos de faixas em posições diferentes, tá? Eu vou mostrar para vocês que eu já trouxe aqui costurado, olha aqui. Os 2 jogos de faixas, tá vendo? Então, eu tenho que ter blocos montados com 2 jogos de faixa. Então, eu preciso, para montagem de um bloco, eu preciso de 4 jogos montados nesta posição, ó. 4 jogos montados nesta posição e 4 jogos de faixa montados nesta posição para eu poder formar esse desenho do meio do meu bloco. Nesse caso da toalha, então eu usei o primeiro bloco com essa montagem, o segundo com a montagem na outra posição, o terceiro com a montagem no primeiro. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 blocos montados com este jogo de faixas. E depois eu tenho 1, 2, 3, 4 jogos de faixa, de blocos montado com os jogos de faixa nessa posição, tá? Eu já trouxe os blocos, eu vou mostrar para vocês o efeito depois para vocês entenderem melhor. Então, eu tenho os jogos de faixa montados e passados. Então, passei certinho os meus joguinhos de faixa, jogando as sobras para o lado da faixa menor. E aí, eu vou refilar isso daqui. Então, eu vou refilar, eu vou alinhar essa lateral dos meus jogos de faixa, deixando em linha reta aqui. Então, eu venho com a régua. Aqui, deixa eu pegar uma caneta. Eu vou marcar aqui. Eu vou deixar mais ou menos 0,75 centímetros aqui e 0,75 centímetros aqui, na hora que eu for fazer o meu corte. Olha só, 0,75 aqui na lateral da minha faixa e 0,75 na parte do pé da minha faixa aqui, ó. Aqui eu não estou na lateral, eu estou na parte de baixo. Nessa, eu estou na lateral dela. Venho com a régua, coloco a régua nesse pontinho que eu marquei. Essa sobrinha que eu estou deixando é margem de costura. E vou cortar, ó. Tá? Ó, cortei, deixando a lateral do meu bloco reta. Olha aqui, 0,75 aqui e 0,75 aqui. Isso para margem de costura. Faço a mesma coisa aqui, ó. Então, na lateral da pequenininha e na parte do pé da maior. Venho com a régua, encaixo ela aqui e corto. Ó, então, para cada bloco, você vai precisar de 4 vezes um joguinho de faixa como esse. Eu já trouxe aqui montado, ó. Eu tenho aqui, ó, 4 joguinhos de faixa, ó, todos passados e refilados, deixando aqui a margem de costura de 0,75, certo? Então, os 4 joguinhos de faixa igual para eu poder montar um bloco. O quadrado central do meu bloco, que eu preparei nesse tecido estampado, ele tem uma medida de 13 por 13 centímetros. Então, um quadrado aqui de 13 por 13 centímetros, feito no tecido floral. E aí, eu vou começar a montar meu bloco. Olha que belezinha que fica esse bloco. Veja que interessante. Ele vai ser montado assim, olha. Ó. Esse é o meu bloco preparado.
certo? Então, ele fica uma peça bem interessante de ser montada, bem bonito de ser montado, ó. E aí, eu vou começar a montagem. Então, eu vou começar por essa faixa aqui, ó. Eu vou começar costurando ela direito com direito. Então, eu venho aqui, tombo o meu quadrado sobre o meu jogo de faixas e costuro. Essa costura, eu não vou trazer ela até o final do meu quadrado. Eu vou parar aqui a mais ou menos uns 4 centímetros do final do meu quadrado. Então, vem para a máquina. E costuro até mais ou menos uns 4, 5 centímetros do final do meu quadrado. Ó. Eu vou ter isso aqui, olha. Então, eu não costurei ele até o fim, certo? Deixei uma ponta sem costura. Vinco, vou no ferro, passo certinho, vincando. E aí, eu venho com a próxima peça, com o próximo jogo de faixas desse lado. Então, agora, o meu jogo de faixas, ele vai ser costurado até o final. Então, direito com direito. Vou costurar desse lado, onde eu tenho as minhas sobras de tecido, ó, para eu ter certeza de que elas não vão ficar dobradas. E venho aqui. Costuro. Costuro meu jogo de faixas, vou pro ferro e vinco, certo? Ó lá. E venho pegar o próximo jogo de faixas, novamente na parte inteira do meu bloco, ó. Direito com direito. Costurando até o fim. Vincando, né, no ferro, batendo as costuras, sempre passando, que toda vez que a gente passa, a gente visualiza o trabalho melhor, a gente visualiza o efeito do trabalho. E aí, ó, na última lateral do quadrado, ó. Ó, direito com direito. Costurei até o fim, passando, vincando. E aí eu arremato a minha primeira parte do quadrado, que foi aquela que eu costurei até mais ou menos uns 4, 5 centímetros do final, olha. Aí eu termino de costurar o meu bloco. Finalizei a montagem do meu bloco. Aí. Olha que efeito mais bonito que deu esse bloco. E não é difícil, né? Olha aí, certo? Então, finalizei o meu bloco. Aí, eu vou ter que montar um outro bloco invertendo as faixas, como eu mostrei para vocês, as faixas invertidas, olha. Se eu colocar uma sobre a outra, eu vou ver que elas são diferentes, tá? Então, eu vou ter que montar um outro bloco invertendo as faixas. Aí, eu já trouxe aqui os blocos montados pra gente conseguir perceber, olha. Esse bloco, ele está com a montagem da mesma forma que esse que eu acabei de montar.
Esses outros dois blocos, ó, já estão com a montagem diferente, ó. Se eu pôr um em cima do outro, vocês vão perceber que ele já tá com a montagem de forma diferente, certo? Isso para eu conseguir aquele efeito, esse efeito aqui, olha, de um diamante, ó, tá? Então, ele dá um efeito diferente, né? Então, aqui, a hora que eu unir, eu vou ter que unir assim, ó. Neutro com neutro. A parte mais clara do meu bloco com a parte mais clara do meu bloco. Olha, eu vou estar formando este desenho. O próximo bloco, do mesmo jeito aqui, ó. Olha aí. A hora que eu unir, eu tenho esse formato, eu tenho esse desenho, certo? Esse bloco, ó, se eu unir 4 blocos, que foi o último que eu acabei de preparar aqui, olha aqui os desenhos formando. E quando eu venho com um próximo aqui, ó, eu já vou formando o desenho numa outra posição. Olha aí, já vou montando uma outra posição. Se eu tivesse um próximo bloco aqui, ó, eu já teria, olha aí, formando esse desenho que a gente vê aqui na toalha, ó. Esse formato de desenho que a gente vê na toalha aqui. Então, eu vou unir os blocos. Então, aqui, vou unir esse bloco com esse, ó, certo? Venho aqui, direito com direito, alfineto, unindo as costuras, prende, para que elas saiam certinhas. Ó. Certo? Unindo costura com costura e vou lá para a máquina e uno. Uni os blocos e abro. Olha aí, certo? Já vou fazendo a montagem. Aí eu venho e uno o próximo bloco aqui, ó, formando os desenhos, formando as peças. Então, para minha toalha quadrada, eu usei 3 faixas como essa, invertendo. Então, aqui eu tenho 2 blocos das pontas com as faixas numa posição e o do meio com as faixas em outra posição. E aí eu tenho aqui a primeira faixa de blocos, ó. Olha aí. Certo? Então, 3 faixas montadas. 3 blocos montados, primeira faixa. Segunda faixa de blocos. Eu vou ter que inverter, ó. Eu vou ter que pôr esse no meio e o das pontas do outro lado, formando um terceiro jogo de faixas. E isso para eu ir formando os meus desenhos. Juntei os blocos, certo? Unindo os 9 blocos, né? Faixas de 3, com 3 blocos em cada uma. Fiz o miolo, fiz o centro da minha toalha. Aí eu vim com uma faixa de 5 centímetros no tecido vinho, que é essa estampa do jogo de faixas, com a largura de 5 centímetros, e fiz a primeira moldura. Então, moldurei 2 lados, passei, vinquei a ferro e depois os outros 2 lados da toalha e preparei o miolo. Aí, para arrematar, eu usei uma faixa de 12 centímetros no tecido estampado, olha, nesse tecido floralzinho, para arrematar a minha toalha, faixa de 12 centímetros. Coloquei também em 2 lados da toalha, passei vincando e depois nos outros 2 lados que sobraram. Passei, vinquei toda a minha toalha e ela está pronta para um quilt. Agora eu vou usar aqui uma manta, provavelmente eu vou usar uma manta jade, a jade 100 de algodão, e vou fazer um quilt nesta toalha.
eu achei assim que é um bloco que dá pra gente diversificar bastante. Eu preparei para vocês uma toalha quadrada e preparei também um centro de mesa. Eu tenho uma aluna preparando esse bloco para uma peseira, que vai ficar uma peça muito interessante, vai ficar uma peça bem legal também numa peseira esse bloco. Espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem bastante essa peça, esse bloco, essas dicas e até uma próxima aula. Beijos!